Imagine um mundo onde os reis não usavam coroas, mas mandíbulas capazes de esmagar ossos, onde cada passo fazia a terra tremer e a simples presença de um predador podia decidir o destino de um ecossistema inteiro. Nesse reino brutal, o poder não era medido por territórios ou armas, mas por tamanho, força e puro instinto de dominação. Hoje, vamos mergulhar nesse império perdido para descobrir os maiores tiranosaurídeos que já existiram, criaturas que ultrapassaram todos os limites do que acreditávamos ser possível. Do lendário Tyrannosaurus Rex, o rei dos reis, até o colossal Zhuchengtyrannus, passando por mistérios como o Daspletosaurus SP. Mas entre todos eles, uma pergunta continua ecoando há milhões de anos. Quem foi, de fato, o verdadeiro titã entre os tiranos do Cretáceo? Prepare-se, porque a resposta pode mudar tudo o que você pensava saber sobre os monstros que reinaram antes do fim dos dinossauros. Daspletosaurus SP. O Daspletosaurus é um dos grandes predadores do Cretáceo Superior, e até hoje ele desperta debates intensos entre os paleontólogos. Afinal, estamos falando de um gênero que parece ter se mantido no topo da cadeia alimentar por milhões de anos, mas com uma história evolutiva ainda cheia de mistérios. Seriam várias espécies diferentes, ou uma linhagem contínua que foi mudando com o tempo. O primeiro da lista é o Daspletosaurus torosus. Descrito em 1970, ele vivia onde hoje é o Canadá e podia chegar a 9 a 9,6 metros de comprimento, 2,2 a 2,9 metros de altura e pesar entre 2 e 3 toneladas. Era um predador robusto, musculoso e temido, muito próximo em aparência ao Tyrannosaurus Rex, mas com seu próprio estilo de domínio. Mais tarde surge o Daspletosaurus horneri, descoberto nos Estados Unidos e descrito em 2017. Essa espécie viveu um pouco depois do Torosus e tinha praticamente o mesmo porte, 8,7 a 9 metros de comprimento, 2,2 metros de altura e cerca de 2,5 a 3 toneladas. Alguns pesquisadores acreditam que ele pode representar uma forma evolutiva mais recente do gênero, mostrando mudanças sutis no crânio e na textura dos ossos da face. Já o Daspletosaurus wilsoni, descrito em 2022, parece ser o elo entre os dois anteriores, uma espécie transicional que reforça a ideia de que o Daspletosaurus foi evoluindo gradualmente. Seu tamanho também era parecido, entre 8,5 e 9,4 metros de comprimento, 2,2 metros de altura e um peso estimado de 3,2 a 4 toneladas. Mas aí entra em cena um exemplar que muda completamente o jogo. O Daspletosaurus SP, CMC-VP 15826, conhecido informalmente como Pit 3. Esse fóssil foi encontrado em Montana e parece representar um indivíduo colossal, algo em torno de 11 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e cerca de 5 toneladas. Se essas medidas estiverem corretas, esse animal rivalizaria em tamanho com o próprio T-Rex, mostrando que o Daspletosaurus podia atingir proporções muito maiores do que se imaginava. O gênero Daspletosaurus manteve o status de superpredador por milhões de anos, com tamanhos variando de 8,5 a 11 metros e pesos que podiam ultrapassar 5 toneladas. Mas o mais interessante é o que isso significa. Primeiro, pode ser que as diferenças entre as espécies sejam apenas variações dentro de uma mesma linhagem, com alguns indivíduos crescendo muito mais do que outros. Outra hipótese é que realmente existam várias espécies distintas, cada uma adaptada a um ambiente ou período diferente. E claro, há quem veja nisso um prenúncio da evolução que mais tarde culminaria no surgimento do Tyrannosaurus Rex, o ápice dos tiranossaurídeos. No fim das contas, o Daspletosaurus mostra que a história dos grandes predadores do Cretáceo ainda está longe de ser totalmente contada. Cada novo fóssil encontrado pode reescrever o que sabemos sobre esses animais que dominaram o norte da América do Norte antes do reinado definitivo do T-Rex. Alamotyrannus brinkmanni é uma quimera. Durante muito tempo, o chamado Alamotyrannus brinkmanni intrigou paleontólogos e entusiastas de dinossauros. Imaginava-se que fosse um imenso tiranossaurídeo do Novo México, um primo do T-Rex, que teria dominado o sul da América do Norte no fim do Cretáceo. Mas, conforme novas análises surgiram, o que parecia ser um gigante lendário
acabou se revelando um verdadeiro enigma, um caso clássico de como a paleontologia pode transformar certezas em mistérios. O nome Alamotyrannus foi citado pela primeira vez em 2013 por Sebastian Daumann e Spencer Lucas, com base em fósseis encontrados na formação Ojo Alamo. Estimava-se que esse predador tivesse atingindo um comprimento de 10,7 a 12 metros de comprimento, 3 a 3,4 metros de altura, e um peso de 5 a 7 toneladas, um tamanho digno de um superpredador, porém, o que parecia um dinossauro bem definido, logo se mostrou um quebra-cabeça confuso. O problema começou quando os pesquisadores perceberam que os fósseis usados para batizar o Alamotyrannus não vinham todos do mesmo local ou mesmo da mesma idade geológica. O espécime principal, chamado ACM 7975, na verdade pertencia à formação Kirtland, milhões de anos mais antiga que a Ojo Alamo. Já outros fragmentos atribuídos ao mesmo animal provinham de camadas mais recentes. Em outras palavras, o Alamotyrannus era uma quimera, um nome criado a partir de fósseis de pelo menos 2 tiranossaurídeos diferentes. Por conta disso, a Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica considerou o nome inválido. O material foi então separado em 2 novos táxons, Atroxicarius eversor, para os fósseis da formação Ojo Alamo, e Denazinosaurus sicarius, para o espécime ACM 7975 da formação Kirtland. O Atroxicarius eversor seria um tiranossauro de cerca de 10 a 11 metros de comprimento, 3,3 metros de altura e um peso de 5 toneladas, com uma aparência semelhante ao das Pletosaurus. O Denazinosaurus sicarius, um pouco mais robusto, tinha 10,5 a 11 metros de comprimento, 3,5 de altura e um peso de 5 toneladas. E não para por aí. Nas camadas mais antigas da região, outro tiranossaurídeo, conhecido apenas como o Fruitland Tyrannosaurid, Erinotonax sabati, também é mencionado. Este seria um predador de 10 metros de comprimento, 3 metros de altura, e tinha cerca de 4 toneladas, provavelmente um ancestral mais primitivo dos grandes tiranos que surgiriam depois. Essas descobertas revelam algo fascinante. O sul dos Estados Unidos abrigava uma linhagem própria de tiranossaurídeos, evoluindo paralelamente aos gigantes do norte, como o Tyrannosaurus rex, mas também mostram como a ciência é dinâmica. O que antes parecia um único monstro colossal, o Alamotyrannus, se desdobrou em 3 criaturas distintas, separadas por tempo, ambiente e anatomia. No fim das contas, o caso do Alamotyrannus é uma lição sobre humildade científica. Ele mostra que até mesmo os maiores predadores da história podem se dissolver em incerteza diante das evidências, e que, na paleontologia, a verdade está sempre sujeita à revisão, fragmento por fragmento. Tarbosaurus bataar. Embora várias espécies tenham sido descritas no passado, atualmente os paleontólogos reconhecem apenas a Tarbosaurus bataar. Alguns especialistas sugerem que essa espécie seria uma representante asiática do gênero norte-americano Tyrannosaurus, o que tornaria o Tarbosaurus redundante. O Tarbosaurus geralmente é considerado menor que o T-Rex, mas alguns fósseis sugerem a existência de indivíduos muito maiores. O maior espécime bem descrito, PIN 551-1, media 10,6 a 11 metros de comprimento, 2,85 a 3,26 metros de altura no quadril, um peso estimado de 5,3 a 6 toneladas e tinha um crânio de 1,35 m. Outros espécimes conhecidos variam entre 8,6 e 10 metros de comprimento, 2,4 a 3 metros de altura e pesa 4,3 a 5 toneladas. Porém, relatos de crânios gigantes, especialmente 2 vistos em um leilão de 2011, incluindo um crânio de 1,49 m, esses tarbossauros com esses crânios enormes poderiam ter alcançado cerca de 12 metros de comprimento, 3,5 metros de altura e um peso de 7,2 a 8 toneladas. Expedições na Mongólia e descobertas antigas, como a de 1965, também mencionam tarbossauros colossais, embora sem confirmações científicas posteriores. Tyrannosaurus macriensis. O ano de 2024 e o final de 2023
marcou um momento significativo na paleontologia com a descrição formal do Tyrannosaurus macraensis, uma nova espécie do gênero Tyrannosaurus baseado em um crânio parcial escavado no Novo México. Esse achado não apenas expande a árvore genealógica dos tiranossauros, mas também levanta argumentos importantes sobre a evolução e a diversidade dos grandes predadores na América do Norte durante o Cretáceo Superior. A chave para a sua distinção reside em sutis, mas diagnósticas, diferenças morfológicas e, crucialmente, em uma separação temporal e geográfica em relação ao icônico Tyrannosaurus rex. O argumento mais robusto para a separação das espécies reside na temporalidade. O Tyrannosaurus macraensis viveu na porção sul de Laramídia, o continente insular ocidental da América do Norte, entre 71 e 73 milhões de anos atrás. Isso o torna 5 a 7 milhões de anos mais antigo do que o T-Rex, que dominou a Terra no final do Maastrichtiano, entre 68 e 66 milhões de anos. A paleontologia, por princípio, considera improvável que uma única espécie biológica tenha existido por um período tão longo, cerca de 7 milhões de anos, sem alterações evolutivas significativas, especialmente em um nicho de superpredador sujeito a intensa pressão seletiva. Portanto, essa diferença de tempo sugere fortemente que o Tyrannosaurus macraensis representa, no mínimo, um ancestral direto ou um ramo lateral distinto na linhagem do T-Rex. As distinções entre as duas espécies são encontradas em características sutis do crânio, uma vez que o Tyrannosaurus macraensis é conhecido principalmente por material craniano parcial, maxilar, dentário, pós-orbital e escamosal. Tais diferenças morfológicas apontam para adaptações ecológicas ligeiramente distintas. O Tyrannosaurus macraensis possui um dentário proporcionalmente mais longo e uma mandíbula inferior mais rasa, menos profunda verticalmente, do que a do T-Rex. O T-Rex é famoso pelo seu queixo proeminente e mandíbula extremamente robusta. A mandíbula mais rasa do Tyrannosaurus macraensis sugere que ele pode ter tido uma força de mordida comparativamente menos poderosa do que a de seu sucessor, o T-Rex, conhecido por esmagar ossos. Os dentes do Tyrannosaurus macraensis são descritos como mais rombudos e lateralmente mais comprimidos do que os do T-Rex. Cristas pós-orbitais, osso atrás da órbita ocular, são menos proeminentes no Tyrannosaurus macraensis. Outras características do pós-orbital, escamoso e pré-articular, também diferem sutilmente na forma e articulação. Essas diferenças faciais sugerem uma possível divergência de nicho alimentar. Enquanto o T-Rex representa o ápice da robustez, o Tyrannosaurus macraensis pode ter sido adaptado para caçar presas ligeiramente diferentes na sua região do sul. Essa variação reforça a ideia de que a linhagem Tyrannosaurus estava em um estado de evolução ativa na América do Norte. O Tyrannosaurus macraensis não é apenas uma redundância taxonômica. Ele é uma peça fundamental no quebra-cabeça da história evolutiva dos tiranossaurídeos. O holótipo do Tyrannosaurus macraensis é estimado com 12 metros de comprimento, 3,75 metros de altura e um peso de 8 a 9 toneladas, colocando-o no mesmo patamar de tamanho dos maiores T-Rex, embora provavelmente não do maior, como Su. Sua distinção reside em ser uma espécie ancestral e geograficamente isolada. Ele representa a demonstração de que as formas gigantes do gênero Tyrannosaurus surgiram na região sul de Laramídia milhões de anos antes de o T-Rex se consolidar como o superpredador final e mais robusto da história do Cretáceo Superior. O debate sobre suas sutilezas morfológicas atesta a complexidade e a variação dentro do gênero, incentivando a pesquisa contínua sobre a evolução dos maiores predadores terrestres. Zuchenotyrannus magnus. O Zuchenotyrannus era um grande terópode predador, e seu espécime tipo foi considerado semelhante em tamanho e forma geral ao Tarbosaurus, e espécimes maiores com tamanho semelhante a alguns espécimes de Tyrannosaurus rex. O Zuchenotyrannus é o segundo maior tiranossaurídeo, e pode ser o segundo ou terceiro maior terópode, concorrendo com o Spinosaurus e com o Giganotosaurus, o maior espécime de Zuchenotyrannus, baseado na grande vértebra que indica um tamanho semelhante a Tyrannosaurus sue,
teria cerca de 12 a 12,3 metros de comprimento, 3,44 a 3,6 metros de altura no quadril e um peso de 9 a 11 toneladas, semelhante a alguns espécimes de Tyrannosaurus rex. Outros espécimes menores variam de 8 a 11,2 metros de comprimento, 2,3 a 3,11 metros de altura, e pesa 3 a 7,4 toneladas. Essa mudança de tamanho para esse predador, com base no novo material fóssil, nos mostra o quanto novas descobertas podem mudar nossa visão a respeito de algum animal. Por isso, o Zhuchengtyrannus está concorrendo o posto de segundo maior terópode com o Giganotosaurus e Spinosaurus. E no próximo vídeo falarei sobre os maiores espinosaurídeos e sobre o novo espinossaurídeo gigante da formação Quen-Quen. Tyrannosaurus rex. Entre todos os dinossauros que já caminharam sobre a Terra, nenhum nome desperta tanto respeito, fascínio e medo quanto Tyrannosaurus rex, o rei lagarto tirano. Mais do que um fóssil, ele se tornou um ícone cultural, símbolo do poder da natureza e da brutalidade do passado pré-histórico. Mas por trás da fama e das representações cinematográficas, o T-Rex é também um dos animais mais estudados e debatidos pela ciência moderna. Mais de 50 indivíduos foram descobertos, o que faz do T-Rex um dos dinossauros mais bem documentados do planeta. A espécie tipo, Tyrannosaurus rex, foi nomeada em 1905 e desde então tornou-se sinônimo de poder e supremacia predatória. Indivíduos menores e mais comuns de Tyrannosaurus rex possuem tamanhos de 10,6 a 11,8 metros de comprimento, 2,9 a 3,4 metros de altura e um peso de 5,5 a 9 toneladas. Entre os espécimes conhecidos, 2 se destacam pela grandiosidade e pelo impacto que causaram na paleontologia moderna. O primeiro é Su, o fóssil mais completo de T-Rex já encontrado, cerca de 90% preservado. A espécime Su é estimada com 12,3 a 12,7 metros de comprimento, 3,66 a 4 metros de altura nos quadris e tinha um peso de 10,5 a 10,9 toneladas. Outro fóssil enorme de Tiranossauro rex, catalogado como RSMP 2523.8, apelidado de Scott, que está aproximadamente 65% completo, é um dos maiores espécimes encontrados. Possui um tamanho de 12 a 12,2 metros de comprimento, 3,5 de altura e um peso de 8,2 a 8,8 toneladas. Durante muito tempo, Scott foi considerado maior porque seu esqueleto parecia mais robusto, porém, quando se aplicam métodos mais precisos, a circunferência do fêmur, que é a medida mais confiável para estimar o peso de grandes terópodes, mostra que Su possui um membro mais espesso e estruturalmente mais forte. Isso indica um corpo mais pesado e volumoso. Assim, com cálculos atualizados, Su supera Scott. Um espécime ainda maior é Cope. As características do crânio do Cope se assemelham com as do crânio de Victoria, uma subadulta com 11,8 a 12 metros de comprimento, 3,7 metros de altura e um peso de 10,5 toneladas. Se compararmos as proporções dos fragmentos do crânio de Cope ao crânio de Victoria, são semelhantes, considerando que os ossos equivalentes de Cope são pelo menos 8,8 a 17% maiores que os de Victoria. Com isso, obtemos um tamanho de 13,2 a 14 metros de comprimento, 4,12 a 4,37 de altura e pesava 12,2 a 14,5 toneladas. Isso se usarmos as proporções de Victoria em Cope. No caso de Victoria, que é uma subadulta, vamos imaginar se ela estivesse adulta, com base em suas proporções e sua largura torácica, com um corpo de 13 metros de comprimento, ela podia ter 4 metros de altura e um peso de 13,2 a 14,1 toneladas. Outro espécime enorme é Golias. Esse espécime de T-Rex, com base no tamanho do fêmur, pode ter medido 12,9 a 13,1 metros de comprimento, 11,4 a 12,9 toneladas e possivelmente entre 4,3 e 4,5 metros de altura. Esses espécimes são os maiores e mais confiáveis já descobertos,
Outros espécimes fragmentados podiam ter sido maiores, mas fragmentos não são confiáveis. E as descobertas não param por aí. Estudos indicam que o Tiranossauros poderia crescer ainda mais do que se imaginava. Modelos teóricos sugerem indivíduos excepcionais com 14 ou 15 metros de comprimento, 5 metros de altura nos quadris e um peso de 15 toneladas. Outras estimativas maiores de peso são de 16 a 18 toneladas. Um verdadeiro monstro. Se essas estimativas se confirmarem, o T-Rex não seria apenas o maior carnívoro terrestre de seu tempo, mas possivelmente o maior predador totalmente terrestre de toda a história da vida na Terra. Mesmo com tantos dados, o Tiranossauros continua sendo uma criatura envolta em mistério. Suas proporções, seu poder de mordida, capaz de triturar ossos, e sua postura estratégica o colocam no topo absoluto da cadeia alimentar do Cretáceo. Ele não era apenas um caçador, era o ápice da evolução dos predadores carnívoros antes do fim dos dinossauros. E talvez seja exatamente isso que torne o Tyrannosaurus Rex tão fascinante. Ele representa a culminação da força, da adaptação e da dominação. Mas também a lembrança de que mesmo os reis um dia desaparecem. Ao final dessa jornada pelo reinado dos tiranossaurídeos, uma coisa fica clara: o título de Rei dos Predadores nunca pertenceu a um único animal, mas a toda uma linhagem de gigantes que moldaram o topo da cadeia alimentar por milhões de anos. Do poderoso Tyrannosaurus Rex, símbolo absoluto de força e domínio, ao misterioso Daspletosaurus SP, cada espécie revelou um capítulo dessa longa e violenta história de evolução. Esses predadores não eram simples monstros, eram o resultado de milhões de anos de adaptação, refinados para caçar, sobreviver e dominar. E mesmo após a extinção, continuam a despertar o mesmo medo e fascínio que um dia inspiraram em suas presas. No fim das contas, o verdadeiro legado dos tiranossaurídeos não está apenas em seus ossos colossais, mas na lembrança de que a natureza sempre busca o equilíbrio entre poder e extinção.